Abra comigo sua Bíblia, a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Entramos no mês de dezembro, fechando o ano de 2022, e temos trabalhado ao longo desse ano todo perseverança. E o nosso desejo e oração é que você esteja terminando 2022 mais crente, mais firme, mais forte, mais perseverante como crente. É verdade isso acerca da tua vida? Está mais crente? Mais crente que 21? Mas terminar mais crente, mais firmes na fé. E fomos tratando ao longo do ano sobre diversos aspectos desse conceito de ser perseverante, de ser um crente persistente, de ser um crente firme, que não se desalenta, que não se desanima, que não desiste diante das dificuldades que a vida impõe para impedir que você seja cristão. Depois que você se torna crente em Cristo Jesus, depois que você se torna cristão, todo tipo de objetividade, todo tipo de objeção, todo tipo de resistência se levanta contra a fé, se levanta contra você na tua jornada. Mas perseverança é a capacidade de continuar crente a despeito de tudo aquilo que se levanta para atrapalhar você. Diante de todos os motivos que você teria para desanimar e desistir, você continua sendo crente, você continua firme na fé, você continua buscando Deus, você persiste no caminho. O Senhor Jesus disse que estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à salvação. Ou seja, Jesus está dizendo que é um caminho difícil de andar nele. Tanto é que ele até mesmo disse: poucos os que acertam com ela. Não é o caminho mais fácil, pelo contrário, a fé é o caminho mais difícil. Não é o caminho mais tranquilo, pelo contrário, é o mais desafiador. Porque ser crente é nadar contra a correnteza. Nadar contra a correnteza é muito mais difícil que nadar a favor. Não é? A favor você solta os braços e a correnteza te leva. Fazer a coisa certa é muito mais difícil do que fazer a coisa errada. Eu gosto sempre de dizer aqui, você nunca viu alguém dizer assim: eu tentei adulterar, mas fiz força, me esforcei e não consegui. Eu queria até mentir, mas não dou conta, eu faço mal. Eu já fiz um curso de como mentir, treinei e não consegui. Mas tem o contrário, não tem? Você ser santo, você faz o curso, o seminário, campanha, oração, tropeça. Não é? Por quê? Fazer a coisa errada é automático. Fazer a coisa certa exige esforço, exige dedicação, exige disciplina, exige empenho de cada um de nós. E a vida cristã demanda de nós esforço, empenho, dedicação e até mesmo sacrifício, renúncia. Jesus chama a vida cristã de negar a si mesmo, tomar a cruz sobre os ombros e seguir Jesus. Isso é a vida cristã, altamente desafiador. Não é o caminho mais simples, mas é o caminho certo. É o caminho correto. E por isso demanda perseverança. E ao longo do ano falamos sobre diversos aspectos da perseverança. Fechamos agora o mês de novembro falando sobre paz. E como o Brasil precisa de paz, não precisa? E lá atrás, orando o ano passado, nós já vimos que ia precisar, fosse qual fosse o resultado da eleição. De um lado ou de outro, inquietações e perturbações. E, por regra nossa, dezembro, nós culminamos sempre falando sobre alegria. Você já viu, não é? Todo tema que abordamos, chega dezembro, alegria. Por quê? Dezembro para nós é um mês de festa, não porque é o fim do ano, mas é porque é a data separada para lembrar o nascimento de Jesus.
Esse é um grande motivo de alegria, não é não? Então, pode-se pensar em qualquer tema para dezembro, mas dezembro é um mês em que aquela palavra dos pastores que vieram dos campos, dos anjos que anunciaram aos pastores, e os pastores replicam o fato. O anjo diz a eles: eu trago a vocês novas de... Preste atenção, não é nova de alegria, são novas de grande alegria. Então, para nós, dezembro é o mês de alegria e de grandes alegrias, porque nos lembramos o que Cristo fez por nós na cruz. Nos lembramos o amor de Deus, que Ele deu Jesus por nós, que o Verbo se fez carne e veio habitar, e veio para morrer por nós. Então, nós vamos pensar o mês todo, esse restante de ano, sobre alegria perseverante. Uma alegria, mas não é meramente uma alegria, é uma alegria perseverante, é uma alegria insistente, é uma alegria persistente, é uma alegria que, com tudo que se levanta para te entristecer, para te desanimar, para fazer você chorar, com todos os motivos que você possa enumerar, contabilizar, para lamentar, chorar, entristecer, mas você foi abençoado por Deus com uma alegria perseverante, que continua, apesar de tudo que se levanta contrário a ela. Ela persevera, ela não sai do coração, ela continua dentro de você. É uma alegria perseverante. Quero que você leia comigo esse texto, porque nele o apóstolo Paulo nos fala de uma alegria perseverante. Ele diz: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Paulo está escrevendo para a comunidade de Filipos, que é uma igreja que ele havia plantado. Evódia e Sintique são duas membros da igreja que haviam até ajudado bastante Paulo no ministério, mas nesse momento parece que havia uma briga entre essas duas irmãs. E é uma coisa muito rara, difícil de acontecer, mas de vez em quando acontece, duas mulheres brigarem. Isso é comum? Não é não? Não é? Mas a Evódia e a Sintique estavam tendo uma polêmica, algum tipo de dificuldade. Tem um comentarista, o Champlin, ele diz que o nome Evódia significa viagem tranquila, Sintique significa acidente. Olha o que Paulo estaria fazendo, dizendo assim: rogo a viagem tranquila e acidente que pensem concordemente no Senhor. Paulo teria usado os nomes para provocar o antagônico, pensando concordemente. Paulo está aqui exortando essas duas irmãs para que vivam em paz. Então foi novembro, paz, mesmo pensando, mesmo sendo diferente, mas agora pensando concordemente no Senhor. Partidariamente, politicamente, vocês podem pensar diferente, mas no Senhor, pensem concordemente. Amém? Muito convicto não, né? Deixa eu dar uma outra chance. Politicamente você pode pensar diferente, mas no Senhor, pense concordemente e tenham paz em nome de Jesus. É isso que o apóstolo Paulo está aqui ensinando, tá joia? E ele continua: a ti, fiel companheiro de jugo. Nós não sabemos a quem Paulo se dirige, porque ele não nominou. E não tem nenhuma dica, nenhuma pista em nenhum outro lugar, de nenhuma outra carta do apóstolo Paulo, acerca de com quem que ele está falando, a quem ele chamou aqui de fiel companheiro de jugo. Também peço que as auxilieis, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Ou seja, as irmãzinhas são briguentas, mas são gente boa. Ajudaram no Evangelho. Tem a turminha assim, não é ajuda, mas briga pra caramba. Então a gente vai pacificando, reconciliando as irmãzinhas, os irmãozinhos, e eles vão caminhando juntos. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus. Olha que coisa linda, cujos nomes se encontram onde? Que coisa preciosa. O apóstolo Paulo dizendo assim: esses irmãos têm um nome no livro da vida.
estão no livro da vida de Deus. Leia comigo o 4, e o 4 você, se não sabe de cor, tem que decorar, mas eu acho que já sabe. Vamos lá? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Moderação, uma palavra importante na doutrina apostólica de Paulo, especialmente, porque moderação é o limite, é o freio, é o equilíbrio. Moderação tem a ver com você dormir a dose certa, comer na quantidade certa, você lidar com o sexo da forma freia, com freio, controle, o equilíbrio do jeito certo, com o trabalhar de forma correta, com o falar de forma correta, não excede, não tropeça no falar, ou seja, a moderação é uma virtude, é o freio, é o equilíbrio, é a sabedoria, é a sensatez, é você viver de forma dominada, controlada, a vida toda ajustada em todas as áreas, trabalha direito, dorme direito, come direito, conversa direito, ora direito, prega direito, vive a forma equilibrada. Tem gente que toda hora dá uma escapada para lá, você é desalinhado, não é? Ele come errado, dorme errado, trabalha errado, vai namorar, namora errado, vai falar, fala bobagem, tudo que faz é errado, vai assistir televisão é demais, tudo que faz é desequilibrado. Aqui Paulo fala que uma operação do Espírito Santo na vida do crente é dar a ele a moderação, o controle, o equilíbrio, o domínio, o autogoverno. Esse é um dos 7 princípios centrais da Bíblia. São 7 princípios, esse é um dos centrais. O autogoverno. E Paulo diz, seja a vossa moderação, o teu autogoverno, o teu autocontrole, o teu domínio de si, teu domínio da tua boca, do teu olho, do teu apetite, teu domínio do teu sono, do teu impulso de trabalhar, que tudo isso, que esse equilíbrio seja conhecido de todos os homens, ou seja, que as pessoas olhem para você e digam assim, que pessoa equilibrada, que pessoa sensata, que pessoa sábia, e ela se interesse pelo Evangelho a partir do teu equilíbrio, da tua sensatez, da tua centralidade. Você é uma pessoa centrada. E aí, quem olha para você diz, gostei, quero aprender sobre esse Evangelho. Como que você acha que estão os crentes hoje? A moderação conhecida diante dos homens? E olha lá, se falar de Facebook, Instagram, Twitter, aí que o negócio fica feio, não é? Pouca moderação. Mas Paulo diz, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Que as pessoas olhem para vocês e vejam a palavra moderação na tua vida. Amém? Desafiador, não é? Porque nós nascemos desalinhados de Adão. Agora, alinhar todo mundo, tarefa do Espírito Santo, por meio do Evangelho na nossa vida. À medida que o Evangelho vai entrando nas várias áreas da nossa vida. O Evangelho tem a ver com a sexualidade, com o apetite, com o domínio da língua. O Evangelho tem a ver com os impulsos da carne, ou seja, ele esfreia, ele domina. Paulo então diz, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor voltará logo, ou o Senhor também está aí do seu lado, vendo você. Não andeis ansiosos de coisa alguma, de nada, nem de dinheiro, nem de comida, nem de roupa, nem de sono, nem de namoro, nem de casamento, nem de noivado, nem de emprego. Não andem ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Se você tem necessidades, resolva na oração. Aprenda a orar e não reclamar. Aprenda a orar e não se amargurar. Aprenda a orar e não brigar. Aprenda a orar a Deus e não desesperar, e não roubar, e não mentir, e não trapacear, e não apelar. Aprenda a orar e colocar cada uma das suas necessidades diante de Deus em oração. Não é isso que Jesus ensinou quando Ele ensina a oração chamada do Pai Nosso? Ele diz, o pão nosso de cada dia. Aprenda a falar isso com Deus. Senhor, me dá o pão, me dá a roupa, o recurso para pagar a internet, o gás, a luz, a água, o condomínio, o IPTU, o IPVA, o seguro. Ora, é com Deus. Diz, Senhor, me ajuda a trabalhar, a produzir, a acertar no trabalho, na carreira, nos negócios. Me ajuda, Senhor. Ora, e fala com Deus, Senhor, me dá
o pão de cada dia e descansa seu coração. E saia da turbulência e da ansiedade. É o que o apóstolo está ensinando. E ele diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Nós falamos alguns domingos atrás, nesse texto, no contexto da paz. A paz de Deus. O Deus da paz e a paz de Deus. Paulo expõe esses dois conceitos, que Deus é o Deus da paz, e esse Deus da paz coloca paz no nosso coração, e nos acalma e nos aquieta. Mas eu quero destacar hoje para nós o versículo de número 4, e vamos de novo no versículo 4. Esse é um versículo para você inculcar na mente. Vamos lá? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Agora tira da tela e vamos ver se você sabe de cor mesmo. Vamos lá? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo. Alegrai-vos. Alegrem-se. Deixa eu te perguntar, você está triste ou alegre hoje? Você está triste ou alegre esses dias? Você está triste ou alegre com o mercado? Você está triste ou alegre em relação à política? Você está triste ou alegre em relação às conjunturas globais? Em relação à geopolítica? Você está triste ou alegre em relação às coisas que estão acontecendo no ambiente o qual vivemos hoje? Você está triste ou alegre lá na sua casa? Você está triste ou alegre dentro do seu casamento? Você está triste ou alegre com os diagnósticos de saúde? Você está triste ou alegre nos teus relacionamentos, no teu emprego, no teu trabalho? Você está triste ou alegre? A ordem bíblica é alegrai-vos. Por isso, nós estamos chamando aqui de o imperativo da alegria. Esse é o nosso tema. O imperativo da alegria. Sabe o que é imperativo, não sabe? Não é hiperativo, é imperativo, tá? Imperativo. É uma ordem. O apóstolo Paulo não está dando uma sugestão. O apóstolo Paulo dá uma ordem aos crentes. Alegrai-vos sempre no Senhor. E se não ficou claro, ele diz, eu repito então, outra vez, eu falo de novo, eu ecoo a minha própria voz, alegrai-vos, é uma ordem, você não tem permissão para ficar triste, cabisbaixo, rendido, prostrado, desanimado, você não tem razão, você não tem motivo, você não tem permissão, entendeu? Proibido. Proibido de ficar infeliz, triste, revoltado. Amém? Vamos para casa. Todo mundo obedecendo. Pronto. É uma ordem. Preste atenção. É sempre bom lembrar quem está falando. O sujeito que fala não é um bonachão. Vida tranquila, vida boa. Tudo sossegado, tudo favorável. Muita saúde, muito dinheiro no bolso. Saúde para dar e vender. O sujeito adepto da teologia lá da prosperidade, endinheirado, carrão, tudo pago, tudo quitado, apartamento, cobertura, viagem, comendo do bom e do melhor. Não. Quem está escrevendo estas coisas a nós, quem está dando a ordem a nós, só de olhar o histórico, só de olhar a vida dele, dá para entender que ele não está falando de um conceito raso. Dá para entender que isso aqui não é coaching. Dá para entender que isso aqui não é neurolinguística. Dá para entender que isso aqui não é retórica. Dá para entender que isso aqui não é argumento vazio. Dá para perceber que isso aqui é suor, isso aqui é lágrima, isso aqui é sangue, isso aqui é vida, isso aqui é testemunho, isso aqui é experiência pessoal de quem viveu Deus, de quem encontrou o Senhor Jesus no caminho de Damasco e foi salvo, transformado, regenerado, e quem experimentou Deus de uma maneira extraordinária. E agora ele está dizendo, se vocês tiveram a mesma experiência que eu com Cristo, vocês não têm permissão para ficar tristes. Alegrem-se. É isso que temos aqui diante de nós. O apóstolo Paulo, você se lembra bem. Olha uma síntese da vida de Paulo em 2 Coríntios, capítulo 4. Paulo vai dizer, escrevendo aqui os irmãos, a partir do 4 ao 10, 2 Coríntios 5, ele diz, pois na verdade os que estamos nesse tabernáculo gememos, angustiados,
não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, entretanto estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis. Paulo está falando que vivemos por fé, não vivemos pelo que vemos, vivemos pela fé no Senhor. E você sabe bem o que foi a vida do apóstolo Paulo. E quando ele escreve para estes irmãos de uma prisão, ele escreve para estes irmãos de um contexto de privação de liberdade. Esta carta é chamada Carta da Alegria. E por ser carta da alegria, a gente pensa que Paulo escreveu quando tudo lhe era favorável. Mas na verdade ele escreve numa conjuntura extremamente desfavorável. Alguns entendem que ele escreve da prisão em Roma e pelo tempo ele fundou a igreja de Filipos no ano 50. E ele escreve a carta no ano 58. Então, são 8 anos entre a estada em Filipos, quando ele prega, converte lá o carcereiro, converte lá a moça, a pitonisa, que é liberta da possessão demoníaca, converte lá a Lídia, vendedora de púrpura. Paulo inicia ali a comunidade, e agora 8 anos depois escreve para eles. Alguns entendem que há pouco tempo, não é o tempo que Paulo ainda estaria preso, porque a prisão de Paulo se dá por volta do ano 64, 63, e a morte de Paulo na segunda prisão no ano 67, 68. Então, aqui pode ser de fato que Paulo estivesse preso em outro lugar, mas sabe-se, ele está na cadeia, e da cadeia ele está escrevendo aos irmãos para encorajar os irmãos, e o sujeito que precisa ser consolado está escrevendo aos que deveriam consolar e dizendo a eles: alegrai-vos sempre no Senhor. Tem moral ou não tem para dizer? Porque vamos pensar, o sujeito está doente na cama no hospital. Você chega para ele, saudável, e diz para ele assim: alegre-se sempre no Senhor. Está fácil. Agora inverte a situação. Ele está com câncer, com dor, sofrendo. Você chega lá, ele olha para você e diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Tem moral ou não tem? Pois é, a cena aqui é essa. É o sujeito que está na situação pior, dizendo para quem está na situação melhor, e quem está na situação melhor está desanimado, está preocupado, triste com a notícia da prisão de Paulo, mas Paulo escreve para eles dizendo: alegrem-se sempre no Senhor. E aqui nós temos que olhar qual é a ordem de Paulo. Paulo manda se alegrar. A ordem de Paulo é: alegre-se, fiquem felizes. Se você olhar no nosso dicionário, ele vai dizer que alegria possui o significado de animado ou vivaz. Alegria é o estado de satisfação interior, um sentimento que gera contentamento em alguém. Alegria tem a ver com vivacidade, alegria tem a ver com sorriso, alegria tem a ver com a música, com a canção. E agora é interessante que Paulo escreve dizendo: alegre-se. E nós somos de uma geração sentimentalista. Lá atrás, a máxima da humanidade era: penso, logo existo. Cogito, ergo sum. Né? Mas hoje não é mais penso, logo existo. Hoje é mais sinto, logo existo. Por quê? É uma geração sentimentalista. As pessoas vivem de sentimento, vivem de impulsos emocionais. E agora, quando você fala para as pessoas de uma geração de impulsos emocionais, que para alegrar depende de um estímulo, para alegrar depende de um presente, depende de dinheiro, depende de álcool, depende de maconha, depende de cocaína, depende de música, depende de um show, depende de uma emoção provocada por alguma coisa que assiste. E o apóstolo Paulo escreve dizendo assim: alegrai-vos. Aí as pessoas começam a pensar: mas como eu vou me alegrar, não é? Mas Paulo está falando de algo que vem de dentro. Paulo está falando de algo que é um estado de espírito. Paulo está dizendo:
Se alegrem no Senhor. A expressão que ele usa aqui no texto tem a ver com regozijar-se, estar contente, ficar extremamente alegre, estar bem. E tem a ver com cumprimentos e saudações. Algumas vezes nas cartas de Paulo, ele fala, eu saúdo, ele usa a mesma palavra, eu tenho alegria. E aí a gente mede mesmo a alegria pelo cumprimento, não é? Você chega para algumas pessoas e fala assim, bom dia, e ele responde, bom o quê? Tem nada bom. Pessoas da alma azeda. Eu entrei numa loja um dia e o sujeito me cumprimentou, bom dia, tudo bem? Eu falei, excelente, 200%. Aí ele falou, nossa, viu o passarinho azul? Eu falei, não, eu vi o Cristo glorioso. Ele é crente, né? Eu falei, isso mesmo. Alegria é por isso. É por isso que vem a alegria. Alegria, irmãos, é uma ordem, é um imperativo. Paulo está aqui dizendo, controle, exerça controle sobre seus sentimentos, não seja controlado, não seja manipulado pelas emoções, pelo contrário, seja uma pessoa, lembra do princípio da moderação, ou seja, domine seus pensamentos, coloque seus pensamentos cativos ao Evangelho, coloque suas emoções cativas ao Evangelho. Nós não podemos ser essas pessoas dominadas por ansiedade, dominadas por tristezas, dominadas por circunstâncias. Não, nossa alegria não depende de circunstância, nossa alegria não depende de pessoas, nossa alegria não depende de políticas, nossa alegria não depende de dinheiro, nossa alegria não depende de saúde, nossa alegria não depende de bem-estar físico, social, nossa alegria depende da fé. Paulo disse, não andamos por vista, nós andamos por fé. Não é o que eu vejo, é o que eu creio. E ainda que o que eu vejo possa me entristecer, aquilo que eu creio é maior do que aquilo que eu vejo, está acima daquilo que eu vejo, então eu me alegro naquilo que eu creio, ainda que o que eu vejo possa ser motivo para me entristecer. Por isso Paulo fala de alegria como imperativo, não como sugestão, não como dica. Paulo fala da alegria como ordem. Alegre-se. A ordem do apóstolo Paulo é alegrai-vos. O imperativo da vida cristã é seja alegre, seja feliz, seja contente. A palavra alegria e a palavra contentamento são sinônimas no português. Então, quando você tem aqui uma ordem de alegre-se, signifique contente-se. Seja feliz, seja alegre. Aprenda a ser grato. Aprenda a receber teu salário e agradecer. Aprenda a sentar à mesa e agradecer. Eu lembro quando eu estava no seminário, nós tínhamos pessoas que vieram de famílias muito pobres, muito necessitadas. E algumas pessoas que vieram de um berço um pouco mais privilegiado. E eu me lembro que de vez em quando os presbitérios atrasavam o pagamento. E aí a gente lá no seminário brincava assim, hoje nós vamos quebrar um bife. Quebrar o bife era o dia que era ovo. Não tinha carne. Então, de vez em quando, aí era difícil comprar carne e era todo dia o ovo. A gente brincava, vamos quebrar o ovo. E aí tinha arroz, feijão, ovo, uma saladinha de tomate e alface. Alguém chegava ali e reclamava e dizia assim, um absurdo, nós seremos os futuros teólogos da igreja, e a igreja nos trata assim, isso é um absurdo, isso é um descaso. E aí xingava, vamos fazer um protesto, vamos reclamar, vamos mandar uma carta para o seminário e tal. Beleza. Tinha alguns... Especialmente um colega chamava Luiz Fernando, hoje é pastor no leste de Minas. Ele sentava à mesa e olhava e comia de boca cheia e dizia, que comida gostosa, não é? Está muito boa essa comida. Glória a Deus. O apelido dele era Emoção, mas ele não era o Emoção. Na verdade, ele era o centrado. Ele era o cristão. Ele dizia assim, vamos agradecer a Deus. Ele era uma criança, criado pela mãe, que o pai abandonou. A mãe padeceu muitas necessidades, ele havia passado fome na infância. E agora para ele, ter o que comer todo dia era uma bênção, não importava o quê. E ele dizia, olha, eu sentei muitas vezes à mesa na infância, sem saber se ia ter comida ou não, e muitas vezes não tinha. Mas agora todo dia eu sento aqui, tem comida. Tem dia que é o bife,
Tem dia que é o zoião, não é? E olha que o ovo agora está até caro, porque a turma da academia, os maçarandubas aí, detona o ovo no mercado, inflacionou o negócio. Agora o ovo é difícil, né? A gente está quase optando pelo bife agora. Mas naquele tempo o ovo era barato. Alegria, contentamento. Alegre-se com o seu cônjuge. Pare de reclamar, pare de ficar com essa alma que eu quero um amor. Não, você tem na sua frente a bênção de Deus. Olhe para a sua esposa, se contente. Olhe para o seu marido, se contente. Olhe para os seus filhos, se contente. Olhe para seus pais, se contente. Se alegre com a tua casa, se alegre com a tua TV, se alegre com o teu carro, se alegre com a tua casa. Seja contente, alegre-se em nome de Jesus. Fuja desse espírito consumista, infeliz, dessa alma que é um buraco negro que absorve tudo e não se sacia com nada. Contente seu coração, alegre-se, diz o apóstolo Paulo. Seja feliz, seja alegre. Simplifique sua vida e se alegre com o que Deus te deu. Quando Paulo diz alegrai-vos, segundo princípio aqui não é só alegrai-vos. O imperativo da alegria fica alegre. E ele diz alegrai-vos sempre. Não é só alegrai, é alegre. Alegrai-vos sempre, continuamente. Alegre-se no Senhor. Em que circunstância é para se alegrar? Sempre. Ah, pastor, essa semana eu perdi o emprego. Uma circunstância, não é? O que é para fazer nessa circunstância? Eu estou muito triste, pastor. Mas muito triste. Acho que nunca mais vou trabalhar na minha vida. Nunca mais arrumo emprego. Tem gente que fica tão triste, tão abatido, se tranca no quarto, não ora, não conversa com ninguém, se torna derrotado por causa do diagnóstico, por causa da demissão, por causa do prejuízo, por causa do assalto, por causa do roubo, por causa da nota lá da escola. Devia ter estudado mais, mas às vezes não é só estudar, não é? Às vezes é dificuldade de aprendizado. Aí não conseguiu, estudou, não aprendeu, e aí perdeu a nota. Fica muito triste. Mas não importa a circunstância, diz o apóstolo Paulo, alegre-se. Não importa a circunstância, olha para ele, olha para quem escreve. As circunstâncias são desfavoráveis, as conjunturas são desfavoráveis. Então, alegrai-vos sempre, é alegria apesar das circunstâncias. Não importam as circunstâncias, favoráveis ou desfavoráveis, a ordem é alegrai. Alegrar apesar das pessoas. Tem gente que aborrece ou não tem? Tem gente que aborrece muito. Tem pessoas que causam tristeza. Tem pessoas que têm o dom de entristecer o outro. Ele abre a boca, não é? Você está todo feliz, contente, ele olha e fala, não sei para que essa alegria toda, que bobagem é essa? Almas azedas, não é? Tem gente que é tão negativo que quando tudo está dando certo, ele fala, vai dar alguma coisa errada. Tem alguma coisa no ar, eu sinto. Não é? Isso é agoureiro, como diz a Bíblia. Fica lançando mau agouro. Mas a ordem aqui é alegrar-se apesar das pessoas. Paulo foi cercado de pessoas que o decepcionaram. Paulo está preso por causa de pessoas. Os judeus o traíram, os judeus o perseguiam, os judeus o denunciavam. Alguns judeus converteram, se tornaram discípulos, mas aqueles apegados ao judaísmo, aqui o judeu no sentido religioso, tradicional, os ortodoxos judeus, por causa de suas crenças, Paulo mostrava que estavam acreditando em coisas erradas, em lugar de converter, em lugar de crer. Eles odiavam Paulo, queriam matá-lo, queriam prendê-lo. Um grupo de judeus, de fariseus, disse que estava em jejum e só voltariam a comer o dia que matassem Paulo. Ou seja, e até alguns cristãos pisaram na bola com Paulo. Ele fala de Alexandre, o latoeiro, que causou a eles muitos males. Ele fala de Demas, que era companheiro dele, e amou o século e o abandonou. O João Marcos abandonou Paulo no meio da viagem missionária. Ele depois foi contestar João Marcos na equipe. Barnabé brigou com ele, o abandonou também. Paulo teve dificuldades com pessoas, foi incompreendido pela própria igreja que ele plantou, que é a igreja de Corinto, e chamado de interesseiro, de falso apóstolo por muitos crentes.
muitos crentes nem acreditavam na conversão dele, mas Paulo está dizendo, apesar das pessoas que não te entendem, que não te compreendem, que te maltratam, que abusam de você, que perseguem você, que odeiam você, apesar das pessoas, alegre-se em Deus, em nome de Jesus. Alegria apesar das pessoas, alegria apesar do diabo. Paulo tem consciência da batalha espiritual. Ele está metido numa guerra espiritual. Sabe que as perseguições têm a ver com o diabo. Sabe que as armadilhas têm a ver com o diabo. Sabe dos ataques do inimigo. Sabe das opressões do inimigo. Das coisas que o inimigo faz para perturbar, para atrapalhar. Mas Paulo está dizendo, alegre-se apesar daquilo que o diabo faz, apesar dos ataques do inimigo, apesar dos horrores, das perseguições, das prisões, do exílio, da morte, apesar de todas as possibilidades negativas da vida, olhe para cada uma delas, olhe para a morte e se alegre, olhe para a vida e se alegre, olhe para a prisão e se alegre, olhe para a liberdade e se alegre, e você se lembra que nessa cidade de Filipos, ele foi açoitado, acusado falsamente, foi preso, e na prisão ele se alegrou e cantou. Talvez quando os irmãos leram a carta, Paulo dizendo, alegrai-vos no Senhor, eles tenham se lembrado de Paulo cantando na prisão em Filipos. E veio um terremoto e arrebentou a prisão. Mas não quebrou a prisão por causa da reclamação, foi por causa da alegria. Alegria destrói cadeias, alegria desbarata os inimigos, alegria envergonha o adversário. Alegrar-se, por último, onde ele localiza a alegria. Ele diz o sentimento certo, alegria. Quando? Sempre. Onde? No Senhor. Se parar aqui, sempre e alegrai-vos, não dá. Mas quando você olha para se alegrar no Senhor, aí tem jeito. Aí dá. Não é alegria na vida, não é alegria no dinheiro, não é alegria no trabalho, não é alegria no casamento, não é alegria no sucesso, não é alegria na saúde, não é a alegria nos bens, no consumo, na viagem, na festa, não é alegria química, é alegrai-vos sempre no Senhor. Porque toda vez que você tentar se alegrar fora de Deus, sem Deus, é uma alegria passageira, é alegria falsa, é alegria bolha de sabão, é alegria circunstancial, é alegria limitada, é uma alegria fraca, é uma alegria frágil, e você se alegrará, se entristecerá, se alegrará, se entristecerá, e haverá um momento, pode ser, que a tristeza seja tão grande, mais poderosa, mais forte, que todas as alegrias, e aí dinheiro não tem graça, sexo não tem graça, casamento não tem graça, emprego não tem graça, carro não tem graça, casa não tem graça, mas se você descobrir a alegria que Paulo experimentou em Cristo Jesus, essa alegria da qual Paulo fala, aí sim você entenderá o que é alegrar-se sempre. Só é possível alegrar-se sempre se a sua alegria for no Senhor. E Paulo está dizendo, alegrai-vos no Senhor. Alegre-se em Deus, faça de Deus sua alegria maior. Alegre-se em quem Deus é, alegre-se no que Deus faz, alegre-se no que Deus já fez por você, lembre-se do que Deus fez na sua vida. Deus é o objeto da alegria, isso é um privilégio dos cristãos, que é uma alegria não em certos momentos, não em certas coisas, mas é uma alegria de entender o que Deus fez por nós, de entender a ação de Deus na nossa vida. Irmãos, não tem como dar errado mais. O que Deus fez, aconteça o que acontecer, Ele cuidará de você, Ele te sustentará na sua mão, Ele abençoará a tua vida, não importa a circunstância, ou seja, quando Deus governa a tua vida, quando tua vida está nas mãos de Deus, as coisas darão certo, algumas coisas poderão dar errado, mas até as coisas que derem errado darão certo no final. Olha só Paulo, testemunho dele em Filipos. Ele orou e expulsou o demônio de uma moça que dava a ela poder para adivinhar. Foi uma maravilha, um milagre. Só que o povo da cidade não gostou.
Tinha uns homens que ganhavam dinheiro com a pitonisa, que adivinhava. Aí denunciaram Paulo. Paulo foi acusado de corromper os costumes da cidade, de violar a cultura. Foi preso, foi açoitado. Sabe o que é ser açoitado, não sabe? Não é a chicotadinha, é açoite, a zorrague. Arrancar a carne das costas. Esfolar as costas, sangrando, ardendo, inchada, inflamada, doendo. Uma dor quase insuportável, mas Paulo está suportando a dor. E Paulo está preso, amarrado a um tronco. E é sempre bom lembrar que o tronco era no meio da canela. Não era o tronco do escravo aqui no Brasil. Era um tronco que era um toco no meio da canela. Se o sujeito dormisse, o peso do corpo quebrava a canela no meio. Então nem para dormir dava. Mas o que Paulo faz? Ele quer dormir? Nada, ele está cantando. Paulo está preso, açoitado, gente. Ele apanhou, foi envergonhado publicamente, foi exposto a ridículo diante da cidade, agora lá na cadeia. Ele está lá com Silas e à meia-noite na prisão, eles estão cantando. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Dá para cantar isso? Nessa hora? Agora dá. No culto, na liturgia, domingão. Mas dá para cantar amanhã de manhã, quando chegar na tua empresa? Dá para cantar isso amanhã, ao meio-dia? Dá para cantar isso na hora que pegar o exame lá do médico? Dá para cantar isso se a sua alegria for no Senhor. Paulo não se alegra na liberdade. Paulo não se alegra com as costas inteiras. Ele se alegra no Senhor. E então, até o que dá errado dá certo. Por quê? Ele está cantando, vem um terremoto, arrebenta a cadeia, cai da mão a parede da cela. Era uma cela de pedra, existe lá até hoje essa cadeia onde Paulo foi preso. Pedras grossas, mas a cadeia foi abalada pelo terremoto. Paulo está solto. O carcereiro vai suicidar. Paulo diz, não faz isso, não se mate, nós estamos aqui. E aí o carcereiro olha para Paulo, mas o que aconteceu? Paulo, ele fala, o que eu faço? Paulo diz, crê no Senhor, será salvo você e sua casa. Aí o carcereiro diz, então, vamos para minha casa. Leva Paulo, a casa era ao lado da penitenciária. Ele leva Paulo para casa, reúne a família, passa remédio, lava as feridas, passa remédio nas feridas, assenta, coloca comida à mesa, e aquela comida vira uma santa ceia do Senhor, porque naquela noite a casa do carcereiro veio inteira a Cristo Jesus, e aquela festa do batismo foi o batismo da família do carcereiro, ou seja, alguém já disse, foi literalmente o evangelho sendo pregado em cadeia. A família do carcereiro converteu. Então, a prisão deu certo ou deu errado? Deu errado porque ele queria ficar livre. Mas deu certo porque é o Senhor controlando todas as circunstâncias das nossas vidas. Por isso Paulo diz, alegre-se em Deus. Porque eu posso não entender o que acontece com você hoje. Eu posso e você pode, nós podemos não entender a dor que nos venha hoje. Mas, de alguma forma, essa dor, Deus usará para a glória do nome dEle e para a bênção nossa. Por isso, alegre-se. Não uma alegria porque apanhou. Ai, Deus, glória a Deus pela chicotada. Não. É glória a Deus, porque apesar da chicotada da vida, o Senhor está no controle da vida. Alegre-se no Senhor. Vamos repetir o versículo juntos? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Albert Barnes disse assim, se tudo mais muda, o Senhor não muda. Se as fontes de todas as outras alegrias estão secas, ainda assim, não é um momento de tristeza na vida do cristão, porque ele encontra a alegria no caráter, na lei e nas promessas de Deus. Nós encontramos alegria na lei, nas promessas e no caráter de Deus. Alegrai-vos sempre no Senhor. Vamos lá? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Amém. Senhor te abençoe em nome de Jesus e alegre seu coração.